Louvado seja Deus, já estamos ao vivo, né? Mais um programa, o que a Bíblia diz. Agradecendo a você que já está aí conectado com a gente. Deus abençoe a sua vida poderosamente nesta mais um programa, o que a Bíblia diz. Hoje um assunto abençoado. Vamos falar de mais um tema relevante para a obra de Deus, relevante para a minha e para a sua vida, meu irmão. Você que já está aí do outro lado, sempre aguardando o nosso programa, e sempre a partir das 20 horas e 30 minutos, nós estamos aqui conectados com você para falar do amor de Deus, recebendo hoje aqui nosso querido pastor Altevir Rocha, superintendente da Convenção Ceará. Seja bem-vindo, pastor Altevir, um abraço, que Deus abençoe a sua vida, e nós somos gratos, né, pastor Jonas, por estar aqui com o pastor Altevir, sabendo das ocupações dele, né? Não é fácil, mas ele se disponibilizou a vir hoje aqui no que a Bíblia diz, falar do amor de Deus. Boa noite, pastor Altevir, seja bem-vindo ao nosso programa. Amém, boa noite a todos vocês, aqueles que estão nos assistindo. É um prazer muito importante para mim estar aqui. Já fazia algum tempo a minha vontade de estar com vocês. E a Bíblia diz que tudo tem o seu tempo, não é isso? É isso mesmo. A gente está aqui para compartilhar as nossas experiências e aprender também com aqueles que estiverem assistindo, comentar com o pastor Jonas. A gente está aqui para isso. Deus abençoe aí a iniciativa, o trabalho, está sendo bênção. Louvado seja Deus. Pastor Jonas, já de casa. Boa noite, pastor Jonas, a paz do Senhor. Seja bem-vindo a mais um programa que a Bíblia diz, pastor Jonas. Boa noite, Diácono Gildo. Uma boa noite a você que nos acompanha, que está aí nos assistindo. É um prazer ter aqui o nosso pastor Altevir, né? Já vou aproveitar as falas dele o máximo, vou só dizer eu concordo, viu? É verdade. Então, o tema de hoje, meus amados irmãos, vamos falar sobre os relacionamentos da vida cristã, né? Relacionamento da vida cristã. Pastor Jonas, né? Esse é o assunto de hoje, né? Hoje a gente vai falar sobre esse tema, que é um tema atual, né? É um tema abrangente, mas a gente vai aqui se ater mais à questão da convivência, né, eclesiástica, dentro da convivência e os conflitos que ocorrem, né, dentro da igreja. Desde os seus primórdios, né, a igreja primitiva enfrentou conflitos, né, a gente vê nas cartas aos Coríntios, né, o apóstolo Paulo exortando os irmãos sobre a questão de partidarismos, né, dissensões, e a gente vê que é uma problemática, né, pastor Altevir, que a gente, no Ministério Pastoral, convive muito com essa questão, né, de relacionamentos, problemas nos relacionamentos. Realmente, você falou bem, a gente tem visto ao longo do tempo, né, da história da igreja, muitos problemas de relacionamentos. E é interessante também dizer que, para este momento, o início do programa, a gente pensar um pouquinho da Gênesis, onde nós temos ali a presença de Deus criando todas as coisas que há neste planeta. E antes da criação, havia já um relacionamento, né, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um relacionamento perfeito, sem mácula, sem pecado, sem nada. Eles se relacionavam entre si, e isso, a Bíblia diz que ele fala a palavra: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, ali um plural, ou seja, pessoas interlaçadas por um propósito da criação, né? E a partir daquele momento é criado o homem, é criado todas as coisas, e somente com o advento do pecado é que começa as demandas, as problemáticas, os relacionamentos tendo decadências, né? Decadência através das relações, a partir dali. Porque se você for pegar bem aqui, entender, o próprio Adão, ele, quando peca, né, ele já cria um problema, né, com a esposa. Ele disse: olha, Senhor, foi a mulher que você me deu. Ali é um problema, porque se a gente for imaginar uma fala dessa hoje com nossas esposas, né? Não, o culpado foi ela aqui, ó. Foi ela. Aí eu acredito que já surge um conflito grande. Você vai ter um problema em casa, se você disser que a sua esposa foi a culpada, é a sua esposa. Então, assim, ali a gente já vê o embrião, né, da grande problemática relacional
de todos os tempos, né? Adão culpando, de repente ali, Eva pelo pecado, né? O pastor TV falar algo interessante e ele trouxe lá para o Gênesis, né? E a gente vê na criação Deus dizer que tudo era bom, né? Tudo era bom, e na criação do homem ele ainda diz mais, e viu Deus que era muito bom, era excelente, né? E a única coisa que Deus não gostou é de homem estar só, né? Opa, Aí ele diz assim, não é bom que o homem esteja só. A única coisa que estava faltando ali era seres para o ser humano se relacionar. Deus cria, porque ele é um ser relacional, né? Ele, como o pastor TV bem comentou, que ele é um ser que tinha comunhão perfeita entre os outros da Trindade, né? Entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, uma comunhão perfeita, um ser relacional que criou o homem para se relacionar com ele, né? E também criou outros seres humanos, fez a mulher da sua costela para o homem se relacionar com ela. Viu Deus que não era bom o homem estar só. Né? Então o pecado é quem macula toda e causa essa problemática na questão dos relacionamentos. Mas nós fomos criados para se relacionarmos. Foi Charles Swinner que disse que Deus formou o homem e o pecado deformou. E quando a gente analisa a Gênesis, a gente percebe a grande tragédia ainda na Gênesis, com o capítulo 4, né, de Gênesis. A Bíblia diz que o irmão mata outro irmão. Verdade. Caim mata Abel. Caim mata Abel. Ou seja, eles não souberam administrar o relacionamento interpessoal. Eles não tiveram sabedoria. Faltou muita coisa ali, né? A gente sabe que havia ali um problema de relação muito grande, que era a inveja, né? Ou seja, um fazia a coisa que Deus se agradava e o outro fazia aquilo que era para fazer. Porém, Deus não se agradava, porque tinha um problema ali nele, e ele vai culpabiliza o próprio irmão, né? E vê o problema se agravar quando vai lá e comete a tragédia do irmão matar o irmão, né? Então, a gente percebe ali nas primeiras páginas da Bíblia, a Bíblia falando sobre já mostrando como seriam as relações humanas, né? Difícil, complicado. E aí a gente está aqui para discorrer sobre o assunto aí com os irmãos. Louvado seja Deus. Um abraço, já mandar um abraço aqui, começando para os nossos amados irmãos que estão conectados com a gente. A missionária Lênis Tavares, ela está aqui conectada, ela manda um abraço para você, pastor Altevi, e para o pastor Jonas, no nome santo de Jesus. Marcos Rafael também conectado com a gente. Graça e paz. IAP São José de Piranhas, um abraço. Eu quero mandar um abraço. Os irmãos ali são bênção do Senhor. A gente ama demais aqueles irmãos. Serve de Cristo. Missionária, pastora da igreja, missionária Tânia, mulher de Deus. Sim. Junto com seu esposo, nosso irmão Clairto. Bênção do Senhor. Pronto. Luísa Alencar também conectado com a gente. Marilza Nunes, a paz do Senhor, meu irmão, seja bem-vindo. Nádia Lourenço, nossa irmã Nádia, congrega aqui com a gente na IAP Croatá, seja bem-vindo. Passamos por ela ali. Foi, né? Pronto. Aurilene Nascimento também conectado com a gente. Diácono Stanislau chegou aqui conectado com a gente, pastor Jonas. Pai do Senhor, diácono. E Walter Araújo também conectado com a gente. Então, vamos começar as perguntas, né, meus amados irmãos? Pastor Altevi, pastor Jonas. Vamos lá para a primeira, né? Vamos lá começar esse bate-papo. A primeira pergunta é: o que são as relações interdisciplinares? O que a Bíblia diz sobre, pastor Jonas? Bom, pastor a gente TV? precisa trazer aqui um clareamento a respeito do que é as relações interdisciplinares, né? As relações interdisciplinares é o elo que nos liga ao outro, as nossas tratativas, a nossa postura frente ao próximo, para a gente entender de forma bem clara, sem arrodeios. E essas relações, elas podem dar certo ou não dar certo, né? Isso é algo que a gente precisa também dizer aqui. Existem alguns ramos da sociologia, da própria psicologia, que alguns teóricos eles afirmam que você, quando se relaciona bem, quando você tem uma relações sadia, é aquela pessoa
que se dá bem com todo mundo, que entende as pessoas, as demandas, as fraquezas, que sabe lidar com as pessoas, não tem inimigos, uma pessoa que é muito aquele conhecido boa praça, né? Essa pessoa ela tem uma inteligência relacional, é chamado tecnicamente inteligência relacional. Ou seja, ela entra em qualquer ambiente, ela está em qualquer ambiente, ela sai de qualquer ambiente, ela entra em locais pequenos, sai grande, os comentários dela são agradáveis. Então os teóricos eles afirmam que as pessoas que sabem se relacionar bem com o próximo pode ser considerado como uma inteligência emocional, tá bom? É nesse sentido. Então, relações interdisciplinares é o elo que me liga ao meu próximo. É a minha relação com o meu próximo, é a minha tratativa com o meu próximo, é como eu ando com o meu próximo, mesmo ele sendo diferente de mim, mesmo ele pensando diferente de mim, mesmo ele fazendo coisas que eu não faço e eu fazendo coisas que ele não faz. Então, essa relação, ela é extremamente importante. E o que a Bíblia diz sobre, né, que é a parte final da pergunta. A Bíblia diz que nós temos que amar o nosso próximo, né? E se a gente for fazer essa avaliação de maneira teológica, eu queria usar um pouco as palavras de Jesus. Jesus disse que nós teríamos que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Ama o teu próximo como a ti mesmo. E o que é amar o próximo como a ti mesmo? A gente precisa ir lá para Êxodo capítulo 20, né? Êxodo capítulo 20, os versículos, a partir do versículo 7, versículo 12, diz assim, ó, honra teu pai e tua mãe. Ou seja, você se relaciona bem com o seu pai, com a sua mãe, beleza, ok, isso já é um bom começo, você está amando o seu próximo. Não matarás, é fácil, né? Eu acredito, não sair matando ninguém por aí. Não adulterarás também, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçará a casa do teu próximo. E aqui é interessante fazer uma aplicação dessa parte B do decálogo, né? Das 10 letras, aos relacionamentos. Então, se eu consigo, pastor Jonas, dar conta dessas demandas aqui, eu estou me relacionando bem com o meu próximo. E estou cumprindo a palavra de Cristo. Eu tenho que amar o meu próximo. Então, eis aí uma problemática que se levanta, porque a gente sabe que não é tão simples de falar. Teoricamente é simples, mas a prática ela é mais difícil. Mais complicado, né, pastor? Mais complicado, é verdade. Pastor Jonas? Diácono Gildo, foi explicado aí o que é as relações interdisciplinares, né, pelo pastor Altevi. E eu vou me ater aqui mais à parte B da pergunta, né, que diz respeito ao que a Bíblia diz. Eu separei um texto que diz assim, ó, lá em Filipenses, capítulo 2, o apóstolo Paulo escreve aos irmãos de Filipos a seguinte fala aqui, a partir do verso 1 até o verso 4, diz assim, ó, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. O verso 3, nada façais por contenda ou por vanglória, né? Glória vã, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então, eu acredito que para nós cultivarmos bons relacionamentos, nós temos que não estar ligado só ao nosso interesse, né? A gente, em primeiro lugar, que somos cristãos, em primeiro lugar Cristo, em segundo lugar os outros, depois nós mesmos. Acredito que para nós cultivarmos relacionamentos saudáveis, temos que agir assim, né? E tem a questão interdisciplinar, a própria palavra explica bem o que é isso, né? Você tem que ter disciplina com o próximo. Com o próximo. Ou seja, o que é disciplina, né? A disciplina é um cuidado, é um esforço. É um esforço para entender o próximo, para conviver com o próximo. É o que as palavras de Jesus vai dizer, né? Que a gente tem que se compadecer.
ter compaixão, se colocar no lugar do nosso irmão, né? Tudo que quereis que façais a vós, façais vós também aos outros, né? Então, acho que para nós cultivarmos bons relacionamentos, né? E uma pessoa que ela cultiva bons relacionamentos na sua vida, ela vem para dentro da convivência eclesiástica, né? Para dentro da convivência da igreja, né? Que é o foco principal aqui, ela vem com esse entendimento, né? Como no casamento ela age não para que ela venha se satisfazer, mas para que seu cônjuge seja feliz, né? Para que seu cônjuge esteja alegre, para que seus filhos estejam bem. E isso é a felicidade dele, né? Então, um relacionamento, alguém que cultiva relacionamentos bons, que é de bom relacionamento, como o pastor Altevi falou, o cara ele lida bem com isso, ele traz esse entendimento também para dentro da igreja, e Cristo, ele nos orienta a isso. O apóstolo Paulo orienta aos cristãos lá de Filipos a isso, né? Nós vemos uma problemática muito grande na igreja de Corintos, e Paulo também fala sobre isso, aos cristãos de Corintos, né? Sobre ser humilde a ponto de, como Jesus fez, né? Se esvaziou, né? E a gente às vezes tem que abrir mão do nosso próprio interesse, se esvaziar para que as nossas relações venham ser relações saudáveis. Se a gente quiser só ter razão, né, muitas vezes a gente vai estar passando por cima do interesse do que é do próximo. E o apóstolo orienta que a eles nada façais por contenda ou por vanglória, para se gloriar de maneira vã, né? Mas por humildade cada um considere os outros superiores a si. O interesse do outro deve ser levado em conta, em consideração, né, aos nossos interesses. E já dizia, né, eu acredito que é o Denilson Show, dos donos da bola. Dizia assim, é melhor ser feliz do que ter razão. Muitas vezes a gente, por querer ter razão, acaba trazendo conflitos, né, dentro dos relacionamentos interdisciplinares, né? Dentro desses relacionamentos interdisciplinares, a gente precisa ter esse entendimento, de se colocar no lugar do próximo e de entender que o interesse do próximo, ele vai nos gerar também um ganho coletivo, vai gerar também edificação coletiva, né? Então, a gente entendendo isso, a gente consegue cultivar bons relacionamentos em qualquer ambiente. Amém, glória a Deus. Você está no Que a Bíblia Diz, nosso programa de todas as quinta-feira. O assunto hoje é os relacionamentos da vida cristã, né? Um assunto muito bom. E você que está conectado com a gente, compartilha aí o nosso programa, compartilha essa live com mais um irmão. Traz ele para o nosso programa, porque o assunto está bom, o assunto está apenas começando. E você que já está conectado aqui, um abraço para você, para nossa querida irmã Clarice Boys, da paz do Senhor, minha irmã. Seja bem-vinda ao nosso programa. Denilda Santos, ela também é lá da IAP São José de Piranha, pastor Altevi. Muita gente conectada aqui. Bênção do Senhor. O diácono Stanislau disse que o assunto é bom, esse estudo. É bom mesmo, diácono Stanislau. Quem está conectado aqui com a gente, há alguns minutos aqui, é o nosso querido pastor Francis José, pastor Altevi, conectado aqui com a gente. Um abraço, pastor Francis. Pastor Pai Francis, de Cristo, servo de Deus. Da IAP Itapipoca, né? Louvado seja Deus. Rocildo Oliveira também conectado com a gente. Daci Lopes. Reginaldo Lopes também conectado com a gente. Wesley Nascimento. Irmão Wesley, conectado com a gente. Seja bem-vindo, meu irmão, ao nosso programa. Diácono Claudiano. Conectado com a gente. Paz, diácono. Josefa Santos também está aqui conectada com a gente. Seja bem-vindo ao nosso programa. E aqui também Aurilene Nascimento, ela lá da IAP Henrique Jorge, pastor TV. A IAP do Henrique Jorge é minha mãe, né? Né? Isso aí. A igreja Henrique Jorge é que me ganhou para Cristo. Foi, né? Bênção de Deus. Hoje conectada com a gente. Vamos lá, o assunto tá bom. Lembrando hoje também que nós estamos conectados através da Rádio TV Web Voz da Promessa, ali de Manaus. Um abraço para esse casal abençoado, Diácono Edson e a missionária Lene. Um abraço para você, minha irmã. E obrigado também por esse suporte da gente estar levando a palavra de Deus a mais vida no nome santo de Jesus. Glória a Deus. Francisco Jails também está conectado com a gente. Ele é lá da IAP também de São José de Piranhas. Em peso hoje aqui, viu? Através do Facebook do Ministério de Homem.
Pessoal do... Podem ficar à vontade aí para Fique à vontade. compartilharem aí alguma fala, né? Isso. Será de grande Pode... colaboração, né? com o Isso, programa. colabore através dos seus comentários. Faça uma pergunta também, né? Se relacionado ao assunto, que a gente está aqui para interagir com você nesta noite. Francisco Jails também é lá de São José de Piranha, mais um de São José de Piranhas. Graças a Deus, muita gente conectado hoje com a gente lá de São José de Piranhas. Um abraço para você. Vamos continuar nas nossas perguntas. Amados pastores, até que ponto o mal cuidado das relações pode se tornar deixa eu ver aqui que eu tô pode ser causa do fragmento do corpo de Cristo? Deixa eu refazer a pergunta. Até que ponto o mau cuidado das relações pode ser causa da fragmentação do corpo de Cristo? Essa pergunta eu acho que é uma das mais importantes dessa noite, porque traz à tona realidades que talvez alguém que está assistindo já esteja vivendo isso. Porque os maus relacionamentos é uma espécie de gigante invisível. É um gigante invisível. Está dentro da igreja, mas ninguém vê. As pessoas estão passando por dificuldades nos relacionamentos. Está tendo briga, está tendo confusão, está tendo panelinha, está tendo partidarismo, panela, né? Só que as pessoas não se percebem. As pessoas não se percebem, né? E por não se perceber, é um problema seríssimo. É como se fosse um câncer, né? Que vai corroendo ali o corpo, né? Vai comendo aos poucos e a pessoa vai ao óbito. Então, o mau cuidado nas relações interpessoais dentro da igreja, né, entre os irmãos, traz esse prejuízo que, às vezes, quando você vai tomar algumas decisões, já é tarde demais, né? Porque é igual, sabe o quê? Para vocês entenderem também de forma bem compreensível, é igual um casamento que vai ser desfeito. Um casamento, ele não é desfeito de um dia para a noite, não. Ele vai aos poucos se degradando. Por quê? Porque um não está cuidando do outro. Um não está cuidando do outro. Assim as relações entre irmãos. Um não cuida do outro, aí vai o problema assim, a poeira colocando debaixo do tapete, aí vai indo, a poeira debaixo do tapete, o lixo debaixo do tapete, quando vai ver, não tem mais jeito, pastor Jânio. Então os problemas, eles crescem, eles avançam, né? E aí o que é que a Bíblia diz, né? Diz aqui, o texto em Romanos, eu tenho um texto em Romanos, se vocês quiserem compartilhar, ver aqui comigo, capítulo 12, do versículo 4 até o 5, o apóstolo Paulo, ele vai fazer uma analogia do corpo, né? Para a gente não ler aqui o texto todo, eu queria me ater apenas ao versículo 5, que ele vai falar da questão do corpo, né? Que nós somos um corpo, né? Fazemos parte do corpo de Cristo. Então, versículo 5 diz assim, ó, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo. Em quem? Em Cristo. E individualmente, membros uns dos outros. Ou seja, eu sou membro do meu irmão. Meu irmão é membro da minha pessoa. Ou seja, nós estamos integrados. É igual um cacho de uva. Embora muitos, somos um. Uhum. Então, o que Paulo está trazendo aqui para a igreja de Roma, aos romanos, é que eles precisavam ter cuidado com o próximo. E aí eu faço aqui uma pergunta. Será que na sua igreja isso está acontecendo? Provavelmente não. As pessoas não cuidam das outras, né? Isso é uma realidade que a gente precisa avaliar. Por isso nós estamos aqui com esse tema, que é um tema como se fosse invisível, mas o que está trazendo muito prejuízo para a igreja. Recentemente, uma informação aqui oficial, eu acho que em 2000
18, a diretoria geral das Igrejas Adventistas da Promessa fez uma pesquisa, mandou um link para todo o Brasil, e nesse link fazia-se pergunta o porquê que a pessoa tinha saído da comunhão, tinha saído da igreja. Né? Aí tinha vários temas lá, Digam aí, pastor Jonas, qual foi o primeiro lugar? Mau relacionamentos. Mau relacionamento. Não foi a doutrina, não foi o liberalismo, né? Não foi a pouca visão da igreja que eles falaram, não. Ganhou destacado, disparado no segundo lugar. Foi o quê? Foi por causa dos maus relacionamentos dentro da igreja. Então, isso não é um problema da nossa instituição. Isso é um problema global. Isso vai ter no seu trabalho, isso vai ter na sua faculdade, essa dificuldade, entendeu? Porque as pessoas, elas não cuidam umas das outras. E por não cuidar umas das outras, deixa de observar o que está escrito da palavra. Se eu vou ler novamente, diz assim, ó, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo. E individualmente, ou seja, cada um, o texto está dizendo, cada um cuida do seu próximo. Ou seja, cada um vai lá e cuida do próximo. Eu cuido do meu próximo, que está perto de mim ali. De repente eu falei uma palavra que contrariou você. De repente eu falei uma palavra que o pastor Jonas não gostou. Por que não chegar para ele? Ô, pastor Jonas, eu falei uma palavra, achei tão dura ali, depois estive meditando. O senhor ficou chateado? Aí ele vai dizer, ó, pastor, fiquei chateado. Ô, meu irmão, me perdoa em nome de Jesus. Eu não quis te chatear, não quis te magoar. Realmente saiu, isso é porque eu sou falho, né? Então, isso é o cuidado que a gente precisa ter um com o outro, individualmente, aqui o texto está dizendo, né? Individualmente. Cada um cuida do cada um. Cada um cuida do cada um. Então, a Bíblia diz isso, né? Que nós precisamos cuidar dos relacionamentos, para que não haja fragmentação, né, como você falou aí, do corpo. De repente a igreja tem 50 membros, aí muita briga, muita confusão, não sei o quê, o irmão quer matar o diácono quer matar o irmão quer, de repente, aí tem raiva do pastor, o pastor tem raiva. Não pode acontecer isso. Isso não é saudável. Relações tóxicas, caminha, né? A igreja não para, né? A igreja estagna, né? Não cresce, não a igreja cresce, né? E se você for fazer uma pesquisa, se você tiver amparado para fazer uma pesquisa com aquelas pessoas que realmente saíram da igreja, qualquer instituição, qualquer uma, elas vão dizer, grande maioria, que o problema foi porque o irmão tal implicou com a outra e o outro implicou com o outro. Ou seja, as pessoas estão brigando. Então isso não é a vontade de Cristo, né? Não é a vontade de Cristo. Nós temos que nos esforçar para cuidar uns dos outros, para que a igreja de Jesus ela tenha um corpo saudável, para que as pessoas vejam o amor de Cristo na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Porque se isso não acontecer, aí como é que a obra vai avançar, né? E só para fechar aqui minha fala, eu falei lá no início a questão da Gênesis, falei a questão da teoria. Uma coisa eu estar aqui falando, outra coisa eu estar provando, né? Provando. Tem pessoas que não aceitam erro de ninguém, né? A pessoa errou uma vez, pronto, ela já está praticamente condenada ao inferno. Por quê? Porque errou uma vez. Hein? Errou uma vez. A pessoa errou uma vez, pronto, não é mais perdoada mais nunca. E o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que se você tem algum problema com seu irmão, né, vá primeiro se consertar antes de trazer a oferta para o Senhor, o louvor, né? É o seu dízimo, é a sua oferta, né, a sua adoração, para se consertar com seu irmão. E não colocando o irmão de lado, ou então, né, escanteando a pessoa, falando mal da pessoa. Isso não é de Deus. E nós vivemos hoje um tempo de intolerância, de vinda até dos relacionamentos das mídias sociais, as pessoas não suportam o comentário da outra, assim também na igreja. Então, quando a gente vai para a prática, vivência, a gente precisa vigiar nas nossas palavras com os nossos irmãos. Se você que está assistindo aí tem um irmão
tem um irmão que fez algo contra você, a Bíblia manda que você vá lá pedir perdão e se reconciliar com ele. Né? Você é o corpo de Cristo? Amém. O irmão não é não? O irmão é também. Verdade. Agora, precisa ter unidade, união. Verdade. Mas aquele irmão não presta. Espera aí, quem é você para jogar o céu a lei? Né? Então, tudo isso precisa ser colocado na mesa, avaliar e praticar aquilo que é necessário. O cuidado que a gente tem que ter com as relações, né, cultivar boas relações, para não dividir o corpo de Cristo, deve ser a nossa prioridade dentro da igreja, não fragmentar o corpo de Cristo, né? Porque, como a palavra de Deus vai dizer, não pode dizer a cabeça para o pé, você não é importante, né? Todos temos a importância devida, né, dentro do corpo de Cristo, né? Todos são importantes. E o que eu quero, diante da fala do pastor Altevi, o que eu quero aqui levar em consideração é que, às vezes, a gente acha que o tempo de crente é credencial para maturidade, né? E a gente percebe muitos conflitos de crentes já de 10, 15, 20 anos de igreja, né? E muitas vezes a gente vê que falta mesmo essa maturidade de preservar o corpo de Cristo, né? De ter entendimento que, como Jesus fala também, relacionando a sua relação vertical, né, conosco, que ele é a videira e nós somos os ramos, né? Ele vai falar sobre isso, que ele é a videira e nós somos os ramos. E a gente vê que aquele que não dá fruto é cortado, né, da videira. Então a gente, depois de 10, 15, 20 anos de igreja, a gente precisa ter uma maturidade. E Paulo cobra isso dos filipenses, dos cristãos em Filipenses, né? Ele chega a dizer assim, olha, vocês têm tanto tempo que já era para estar sendo doutor, mas estão tendo que aprender o básico, o beabá da fé, né? Porque estava com esses problemas de relacionamento, né? E a palavra de Deus, ela é muito clara, e eu separei um texto para falar sobre essa questão da fragmentação, como é importante a gente zelar pelo corpo de Cristo. 1 Coríntios vai dizer, Paulo também falando da igreja de Coríntios, que era uma igreja que, como nós comentávamos aqui antes de começar o programa, eu mais o pastor TV, ele trouxe comentário que é uma igreja que tinha muitas problemáticas, né? E o apóstolo Paulo quase sempre se direciona a ela com exortação, né? Eles faziam da festa da Santa Ceia, que é uma festa espiritual, um banquete carnal, né? Eram cristãos carnais, imaturos. E aqui ele vai dizer assim, olha o que estava acontecendo, a questão do partidarismo, porque dizendo um eu sou de Paulo e o outro eu sou de Apolo, porventura, não sois carnais vocês, né? Ele dizendo, pois quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Aleluia. Então, nós temos que procurar a preservação do corpo de Cristo. E Deus é quem opera em nós essa boa obra, né? O Espírito Santo, só Ele é capaz de proporcionar com que a gente venha trilhar um caminho de bons relacionamentos, né? Sem a ajuda do Espírito Santo, a soberba, a arrogância, a prepotência, né? O partidarismo, aquilo que são os frutos da carne, né? Que Gálatas vai falar, dissensões, facções, partidarismos, né? Vanglória, e outros frutos da carne que trazem essas problemáticas para dentro do ambiente comunitário. Né? E se nós não tivermos atentos e se esforçando quanto a isso, uma frase que me chamou a atenção, a graça é mais ou menos assim, eu não lembro qual é o teólogo que falou, mas ela diz o seguinte, a graça não é a ausência de esforço, ela é a ausência de mérito, né? A graça não é a ausência de esforço, nós temos que se esforçar para poder preservar a comunhão. A graça também, ela nos traz um esforço, não no sentido de salvação, a graça é a ausência de mérito, isso é incontestável, mas a graça nos coloca numa responsabilidade de obediência, né? E quando nós olhamos para o que Cristo nos pede em questão de relacionamentos, nós temos que se esforçar para isso, se esforçar para manter o corpo de Cristo unido, para preservar a unidade, preservar a união, e somente com o auxílio do Espírito Santo, com uma busca dos dons espirituais,
nós conseguimos, dentro do ambiente eclesiológico, né, dentro do ambiente eclesiástico, perdão, ter esses frutos do Espírito na nossa vida, né? E é interessante aí que o irmão falou, só para também mergulhar nessa sua fala aí também, um pouquinho, é que cria-se um paradoxo, né? Uma vez me perguntaram por que que a igreja de Corinto, ela era considerada uma igreja muito espiritual, ao mesmo tempo carnal. Ou seja, é a graça de Deus, a graça, porque o Senhor Jesus, ele não é impedido, né, de distribuir a sua graça por causa de relacionamentos, não, de maus relacionamentos. Jesus, ele, nada no mundo pode impedir a ação de Deus, né, a ação do Espírito Santo. Então, ele tem liberdade. Ele tem liberdade para usar o que ele quer, a hora que ele quer, o momento que ele quer. Ah, mas fulano de tal tá de repente ali em falta com outra pessoa. Mas se Deus quiser usar aquela pessoa, Deus é soberano, né? Deus é soberano. Agora, não é o que a Bíblia vai tratar como uma normativa isso. É importante dizer também isso. Não é uma normativa, né? Porque isso é um paradoxo. Então é interessante analisar isso também. Mas Deus é soberano para cuidar da sua igreja, para que ela não se fragmente. Glória a Deus. Um abraço aqui para os nossos amados irmãos conectados com a gente. Pastor Siloí Faria, conectado com a gente. Um abraço, pastor Siloí. Deus abençoe a sua vida. Luciene Pereira, um abraço para você. Sara Cristina, também da IAP São José de Piranhas, também conectada com a gente. Tamires Gonçalves, a paz do Senhor Jesus, lá da IAP São José de Piranhas também, seja bem-vindo. Lucas Oliveira, nosso querido irmão Lucas, ou pastor Jonas, pastor TV, conectado com a gente. Júlio César, lá da IAP Horizonte, né, pastor Jonas? Louvado seja Deus. O irmão Wesley deixa aqui alguns comentários, deixa eu compartilhar com nossos amados irmãos, pastores. Ele diz assim: para esse cuidado, pastor, é necessário humildade de reconhecer que falou algo que feriu seu irmão e pedir desculpa, né? Algo que o pastor Tevias tinha comentado. Ele diz: muitos líderes querem se basear quando na passagem que Pedro fala para Cristo, que as palavras estão sendo duras e com isso ferindo as ovelhas com suas exortações ferinas. Eu queria fazer um comentário que me chamou a atenção. Vontade. Comentário do irmão Wesley. Muito se fala de falta de amor nas igrejas, né? Porque eu acredito por causa dessa problemática, dos pequenos problemas não solucionados. Mas aonde tem amor é onde os problemas são solucionados. Não é a ausência de problema que define o amor, porque nós amamos o nosso cônjuge e mesmo assim em casa, quem diz que de vez em quando não briga, não tem uma discussão ali, uma discórdia ali com sua esposa, acredito que está mentindo. Todos nós temos esses conflitos familiares, mas o ambiente em que o amor prevalece e reina não é o ambiente que existe ausência de problemas, não é isso. É o ambiente em que os problemas são solucionados, né? Eu acredito que o que falta em nós é essa maturidade de quando a gente ferir o nosso irmão, porque é inevitável que isso aconteça no ambiente de convivência, não é, pastor TV? Mas quando a gente, porventura, se acontecer, a gente procurar solucionar. O que acontece é que muitos jogam de lado e o irmão fica com cara feia, né? Deixa de dar a paz do Senhor, aí fica aquele clima, aquele conflito, aí é onde começa os fuxicos, os burburis, eu não gosto do irmão por causa disso, por causa daquilo. Não procura, no momento em que acontece o problema ser sanado, ser solucionado. Aí é onde há o acúmulo ali de, como é que eu posso dizer, de rancor, de mágoa, deixa o sol se pôr sobre a ira. Né? Eu vi até, pastor Jonas, eu acho que foi uma fábula, não sei bem, foi uma história, uma pessoa falando, tipo assim, interpretando as palavras do maligno, né, de Satanás, ele dizendo, não, a igreja a gente não, eu não vou me atribuir, do diabo falando para os demônios, não vamos se preocupar muito com a igreja, não, basta lançar lá uma semente de discórdia entre eles, pronto, eles mesmos se degladeiam, eles mesmos brigam, eles mesmos se acabam, ou seja, isso aí, apesar de ser uma fábula, né, a Bíblia não vai falar nada disso, mas assim, quando a gente avalia isso, é uma verdade, né?
parece que os irmãos mesmos estão se destruindo, né, uns aos outros, né? E isso não é o que a Bíblia diz. E a gente tem um exemplo desde a igreja primitiva, Evódica e Sintique, né? Isso. Esse é o nome das duas irmãs, que tinham um conflito, né? E que estava atrapalhando o ministério. Paulo chega até a exortar, olha, para que minha alegria seja completa, né? Que vocês façam, cuidem com amor, né? Façam tudo com amor. E ele até pede para que essas irmãs procurem se entender, né? E se a gente for pegar personagens, né, a gente tem Paulo, né? Paulo era muito duro, tinha uma personalidade muito forte, né? Chegou a discutir ali com o João Marcos. Líderes, né? Comigo você não vai, não. Comigo de jeito nenhum. Fica na tua aí. Mas a gente vê os últimos dias do apóstolo, né? Ele recomendando, né, a pessoa do João Marcos, né? Ele dizendo que ele é muito útil na fé, né? A gente percebe também, colaborador, né, do ministério a de gente Paulo. percebe também aqui, capítulo 4, 2 Timóteo, a gente percebe também o cuidado de Barnabé, né? De ter acolhido naquele momento o jovem João Marcos, porque ele levou um chega para lá de Paulo, né? E aí Barnabé vai lá e pega ele, acolhe ele, olha, mano, vamos lá, vamos levantar a cabeça. Nosso alvo é Cristo, vamos olhar para Cristo. Discipulador nato, né? Falamos sobre isso no programa passado. Tem uma obra para fazer. E o próprio Barnabé, se a gente for ver a questão das viagens missionárias de Paulo, a primeira viagem missionária está assim, ó, Barnabé e Paulo. Depois muda, né? Paulo e Barnabé. Ou seja, havia uma relação sadia mais por causa de Barnabé do que pelo próprio Paulo, né? Por causa dos relacionamentos. Então, é interessante a gente perceber que na Bíblia tem exemplos que às vezes, de repente, nós estamos vivendo na igreja, que nós estamos pastoreando, né? Adorando a Deus, né? Vodka e Cinti, que exerciam um papel de liderança, né? Eram mulheres que exerciam um papel de liderança na igreja. E mesmo sendo uma igreja ativa, Paulo não reclama isso, de ser uma igreja ativa, de ser uma igreja que cai na missão, né? Ele não reclama disso, mas ele tem uma queixa a fazer. Esse desentendimento entre as duas estava causando problema dentro da igreja e partidarismo. É isso aí. Louvado seja Deus. Esse é o que a Bíblia diz. Hoje falando sobre o relacionamento, né, da vida cristã, principalmente na igreja, né? Os relacionamentos, né? Os relacionamentos da vida cristã. Um assunto bom, um assunto que é bom de se ouvir, é bom de se praticar, né? Porque quando a gente só escuta e não coloca em prática, não tem muito resultado, né, pastor? A gente não é o que a gente fala, a gente é o que a gente faz. É verdade. Um abraço aqui para você que ainda está chegando com a gente. Maria Lourdes conectada com a gente. Mas quem aqui? A Marilene Paz, lá da IAP de Juará, no Mato Grosso. Edson Mariano, conectado com a gente. Um abraço para você, meu irmão. Seja bem-vindo ao nosso programa. Um assunto maravilhoso hoje. Falamos na pergunta anterior, na fala do pastor, a gente falou sobre panelinha, né? O que fazer, pastores, para inibir essas panelinhas na igreja? Então, C.S. Lewis, um dos grandes teólogos do século passado, ele disse que um relacionamento dentro de uma igreja começa assim. Você também é assim? Eu também sou. Eu queria ter alguém que tivesse vivido a mesma experiência que eu. Pronto. Isso aí é uma janela para começar uma panelinha. Né? A gente olha assim, não vê maldade nenhuma. E realmente não tem, né? Uhum. Porém, ali é uma identificação com o outro. As panelinhas começam assim. Começa com a identificação particular. Por exemplo, eu gosto do time A, e ele também gosta. Pronto, eu já sou amigo dele, porque ele gosta do time A e eu também gosto. Já o senhor gosta de outro time, que é rival desse time. Então, então você não é bem-vindo aqui no nosso meio, não. Vamos isolar. Procurar pessoas que torçam para o mesmo time. Vamos isolar esse. Esse aqui fica isolado. Aí esse aqui vai para minha casa, vai assistir o jogo comigo, aí você não vai, não. Você não faz parte dessa equipe aqui. Ou seja, isso é a pessoa conhecida como paneleiro, né?
Tem na igreja? Oh, Deus do céu. Não era para ter, mas... Não era para ter, mas como pastores a gente aqui não quer faltar com a verdade, né? Existem muitos pessoas que se identificam umas com as outras e ali elas vão fazendo concursos, né, para saber quem se identifica com aquela turminha. E a turminha, ela fica junta, né? Então a turminha fica junta. Aquela turminha, pronto, é a turma tal, a turma A, a turma B, a turma C. E uma igreja fica toda faccionada, né? Toda cheia de panela. O que panela. estava acontecendo aqui também em Coríntios. Eu sou de Paulo, eu sou de Isso, Apolo, eu sou de Cefas, que é Pedro, né? O nome hebraico de Pedro. Isso, porque uns que acreditavam em Jesus, outros não. O meu aqui, o meu apóstolo preferido é Paulo. Paulo é uma benção, mas o meu aqui é Pedro. Aí começam a criar os partidos, né? Sabe por quê? É porque nós, aí fazendo uma avaliação meio que emocional, né? Nós temos a necessidade de pertencer a um grupo, a grupos. Nós temos a necessidade de pertencer a grupos. Nós temos essa ligação, esse elo, né, com aquilo que é parte de mim. A gente tem essa necessidade. Isso humanamente falando, em todas as áreas, né? Então você vai avaliar várias áreas das camadas sociais e ver que esse tecido social ele é existente. Ou seja, as pessoas elas gostam de estar perto daquelas que pensam como ela, falam como ela. E a Bíblia diz que nós temos que amar não só os nossos amigos, né? É isso? Tá certo isso? A Bíblia diz isso? Até os que vos perseguem. Nós temos que amar até os inimigos. Já pensou? Né? Como é que pode isso? Não dá para cumprir isso, pastor. Não tem condição. Não dá. Mas a Bíblia diz. E aí? E agora? É fácil amar o inimigo, pastor? Amar o inimigo não é fácil. É difícil, né? Muito difícil. É muito difícil. Mas para isso acontecer, é necessário que essa pessoa ela esteja pautada pelo que a Bíblia diz. Que ela esteja disposta a ceder, né? Ceder espaço, reconhecer o valor do próximo. É necessário ela cuidar do outro, como fala lá em Romanos 12, versículo 5. É necessário ela cuidar do outro. Se ela não cuidar do outro, aí é difícil, é impossível, não tem como. Não dá, né? Você vê o maior exemplo disso, né? Que só interrompendo um pouco da fala, o próprio Jesus, né? Nosso exemplo, né? A ser seguido, e que o cristão não pode dizer que eu sou desse jeito e pronto. Nós somos chamados para ser do jeito de Cristo. E o nosso padrão é Ele, né? Quem nós devemos imitar é Ele. E Ele nos dá o exemplo disso na festa da Páscoa, no ato da Santa Ceia, que Ele lava os pés de Judas. Você imagina aí, o camarada estava prestes a atrair Jesus, e Jesus agiu com o mesmo amor, né? E agiu com o mesmo pedaço de pão e vinho que os outros receberam na mesa, e Judas recebeu. E foi lavado os pés, você imagina, Jesus lavando os pés de todos os discípulos, e chega em Judas e lava os pés com o mesmo amor, dá um beijo, né, em Judas, e Judas o trai. O problema, meu caro, até a técnica cognitiva comportamental, ela vai dizer que existem muitos problemas, muitos pensamentos disfuncionais. Tipo assim, um irmão diz uma coisa, se um irmão falar uma frase na igreja, se tiver 50 pessoas na igreja, vai ser 50 pensamentos diferentes, né? 50 pensamentos diferentes. Uhum. E aí, aquela fala para 50 pessoas foi 50 pensamentos diferentes. Eita Deus. Como é que vai, né? Então é necessário a gente pensar bem, porque pode se transformar em um pensamento disfuncional. Ah, o irmão falou isso aí no púlpito, foi para mim. Foi para mim, porque eu estou vivendo isso aí, peraí, irmão. A pessoa é livre para falar o que ela quer. E se de repente Deus pediu para ela falar? Ah, mas no púlpito não se lava roupa suja. Não, peraí, eu estou entendendo que é roupa suja, mas quem foi que disse que é roupa suja? Olha como é que é a situação. Uhum. Não, peraí, calma, não é roupa suja, não. Mas é roupa suja, a Bíblia. Eu já criei uma fantasia para destruir a imagem do próximo. Bem rapidinho.
A falta Entendeu? de maturidade causa esse milindre, né? Um crente milindroso, né? Porque Que tudo vê essa questão de essa distorção, né? Distorce isso tudo, aí, para né? distorcer o que o outro fala é muito fácil. Isso é você pegar o caminho e fundo, né? Nesse sentido. Então a panelinha é isso, a panelinha ela existe dentro de igreja e é necessário, urgentemente, que a gente venha avaliar os nossos relacionamentos dentro da igreja. Glória a Deus. Irmão Lucas traz aqui um comentário, é uma pergunta. Quando a Bíblia fala que nós temos que amar os nossos inimigos, em que sentido esta palavra amar? A palavra aí, ela está no sentido de suportar. Suportar. É suportar. É engolir. É aceitar. É compreender. Isso é o amar. Porque essa palavra amar, ela, principalmente depois da visão grega clássica, né, que tem se instalado na sociedade, o amor é aquele que beija, o amor é aquele que abraça, o amor é aquele que o coração fica tempo de sair pelo peito batendo, né? E como isso é conseguir amor. fazer isso com quem Aí lhe nós, odeia, né? nós pensamos como cristãos que amor é isso. Isso é romantismo clássico grego e romano. Isso. O apóstolo Paulo, quando fala dos entranháveis afetos, aí que ele lê o texto, capítulo 2, qual é a palavra grega lá, Jonas? É o splagmas. O splagma, dessa grego, é o que? Tripa. Ou seja, nós temos que amar o irmão com a tripa, com as tripas. Eita Deus. Porque na cultura da época, eles tinham a imaginação de que as emoções, elas vinham da barriga, né? Então, entranháveis afetos, com splagma do grego. E aí, se a gente for, de repente, estar justamente pelo frio na barriga, né? a gente sente até hoje o frio na barriga. Sim. Mas o comando é porque o cérebro está ligado com... Já existem estudos na área da psicologia, já estudei vários, que tem a ligação, né? Aí já é outra coisa, outro assunto, a gente pode trabalhar isso aqui depois. Mas o amor aqui, foi o Lucas que falou? Que amor é esse? Isso, foi não é o o amor Lucas. que o irmão, de repente, ele dá uma tapa na minha cara, né? Eu tenho que ir lá e dar um beijo nele, amar ele, beijar ele todo, né? Isso aí é cultura grega, é romana. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender, eu tenho que procurar me esforçar e acolher o irmão, porque ele fez aquilo. Entendeu? Entender, compreender tudo a dinâmica. Isso é amar, é o compreender o próximo, é o cuidar do próximo. Isso é amar. Não precisa eu beijar ele, abraçar, botar ele no colo, botar ele para dormir. Não é bem isso. Isso é romantismo, né? Então a gente precisa entender a Bíblia de forma como a Bíblia diz, como é que é, né? Há outro texto que vai dizer, o suportai-vos uns aos outros em amor, né? E o Nem próprio, sempre vai dar para você amar de paixão, mas tem que suportar. porque a Bíblia usa forma de pensamentos que é incompreensível, né? Tipo assim, se teu olho pecar, Jesus falou, arranca o olho. Como é que você vai arrancar o olho? Né? Então não é bem assim. Então a gente precisa compreender essas metáforas. Agora, o importante não é se ater a elas, e sim agir. Chegar, meu irmão, você falou uma palavra, me magoou, e eu quero aqui dizer para você que a Bíblia diz que eu tenho que amar você. Então eu quero aqui, se eu te ofendi, me perdoa, eu quero caminhar junto contigo, quero dar meu ombro aqui para você também, eu quero começar de novo, nós somos um corpo, e eu tenho que cuidar de você, então eu quero cuidar de você. Pronto, é isso é amar. Glória a Deus. Ainda nesse... pode ficar à vontade. Na oração que o próprio Jesus nos ensina, né, conhecida como a oração do Pai Nosso, ele nos ensina isso. Todos os dias nós orarmos com o seguinte pensamento: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele quem nos ofendeu. Então, se a gente quiser o perdão de Deus, temos que perdoar uns aos outros, né? E muitas vezes, já só falando, não sendo muito repetitivo, só repetindo um pouquinho aqui, muitas vezes não vai dar para amar, né? Assim, de paixão. Você tem que suportai-vos uns aos outros em amor, né? Então, eu acredito que essa pergunta do irmão Lucas aí é nesse sentido mesmo que o pastor TV falou, né? É de suportar.
Glória a Deus. Ainda tem um comentário aqui ou uma pergunta do irmão Ildazo. Ele diz: como combater esse partidarismo na prática, se detectado em meio à comunidade? Como combater esse partidarismo na igreja? Pode ficar à vontade, pastor. Então, o combate a esse partidarismo, ele precisa se dar a partir da identificação do próprio, né? Se há uma identificação de partidos dentro da igreja, né, de panelinha dentro da igreja, eu acho que a primeira coisa que há de se fazer é buscar Deus em oração, né? Deus em oração, de repente até comunicar a liderança da igreja, né? Achar que isso pode estar prejudicando a obra, aí o pastor, né, com certeza já vai estar identificado, conversar com essas pessoas e precisar fazer de repente um ajuntamento geral para conversar, reunião de membros, né? Ou então um passeio coletivo, para que a igreja se integre, né? Porque às vezes isso acontece por falta de integração também. Ou seja, não tem integração, aí a igreja vai se separando. Quando integra, todo mundo se integra, tem um passeio, tem um retiro, a igreja está unida no retiro, aí começa aquela união novamente. Às vezes simples atos resolvem o problema, né? Simples atos. Com certeza. Glória a Deus. Ageu Bentes também aqui conectado com a gente. Pastor Ageu Bentes, muito querida na nossa Convenção Ceará. Glória a Deus. Não só no Ceará, mas no Brasil. É o homem dos pequenos grupos? Das bases. É o homem que sabe muito, né? Um abraço aí para ele. Ele é de Manaus, pastor? Manaus? Ele é do Baixo Amazonas, da Convenção Baixo Amazonas, ele mora em Santarém. Glória a Deus. Ele ministrou aqui na IAP Croatá. Bênção de Deus, pastor Ageu. Um abraço. Foi aqui no Pacajus, foi. O pessoal gostou. Glória a Deus. Tereza Silva, nossa irmã Tereza aqui, viu, pastor Jonas? Pai do Senhor, minha irmã. Sexta-feira eu levo você para pequeno grupo, viu? É lá do Mato Grosso, né, nossa irmã? Isso, é do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. E ela tá de férias. Está de férias, está por aqui, tem congregado lá no Horizonte. E é uma bênção ter você aqui no programa, viu, minha irmã? Fica à vontade para comentar. E sábado pela manhã nós estamos lá na Escola Bíblica, em nome de Jesus. Passo lá para levar você. Glória a Deus. Nosso irmão Verinaldo também conectado com a gente. O tempo passou, amados pastores, mas vamos para a última pergunta para a gente concluir o nosso programa. Já agradecendo por você que está conectado com a gente. Programa abençoado. Mais um abraço aqui para nossos amados irmãos. A última pergunta diz assim, pastor, em relação às amizades, elas influenciam ou não? Acredito eu, Diácono Gildo, que não essa palavra ficou estranha, não acredito eu, mas a Bíblia nos diz, né, que a amizade, ela tem o poder de influenciar, tanto para o bem quanto para o mal. Nós temos que cultivar relacionamentos saudáveis, no sentido de nossas amizades também. Né? Já dizia, acredito que, eu não sei se está em Provérbios, o pastor teve, se ele souber de cabeça aí o texto, que diz assim, as más conversações corrompem os bons costumes, né? Então, se a gente, nos nossos relacionamentos, cultivar más amizades, a gente vai ser corrompido, né? Com aquilo que pode nos influenciar para o negativo. Mas como Cristo sempre foi o nosso exemplo, sempre é o nosso maior exemplo, ele foi muito relacional, ele nos mostra que através das amizades, né, se conquista alguém para o reino de Deus, se ganha um amigo, e se você se torna familiar, amigo, ao ponto de, como Jesus fazia, de sentar à mesa e comer, que era um costume de que só quem era íntimo da família tinha. Então você ganha ali uma amizade que se torna também um fruto, né, de um relacionamento que pode levar também a resultar na salvação de alguém. Então acredito eu que a gente deve ser acessível, né, na questão de relacionamento, amizades com descrentes, temos que ter cuidado se nós estamos sendo influenciados ou se nós estamos influenciando. Porque se, caso contrário, nós estamos sendo influenciados, como o texto lá de Provérbios vai dizer, se as más conversações dessa pessoa, se os maus costumes dessas pessoas têm influenciado de forma negativa na minha vida, eu devo rever essa amizade.
né? Mas se pelo contrário eu estou conseguindo ser o sal da terra e a luz do mundo na vida dessa pessoa, estou cultivando um relacionamento, trazendo ele aqui para o meu ciclo de amizade, isso a gente vai viver muito nos pequenos grupos, né? Se a gente consegue influenciar a vida dela, se a gente consegue trazer ela aqui para o nosso convívio e dizer, eu estou sensível o teu momento que tu está passando, eu estou aqui, eu sou acessível como Jesus era. Os fariseus em nenhum momento estavam na casa das pessoas, eles julgaram Jesus foi chamado de endemoniado por eles, Jesus foi chamado de beberrão, de comelão, de amigo de pecadores, né? Porque decidiu ser relacional com as pessoas, ser acessível. Então acredito eu que as amizades elas influenciam no negativo, quanto também elas podem influenciar no positivo. Se nós formos sal da terra e luz do mundo como Jesus manda, e se nossa amizade tem surtido um efeito positivo na vida daquela pessoa, vale a pena investirmos sim nessa amizade que resultará na pregação do evangelho, né, que resultará na salvação de uma vida. Eu vi uma pessoa falar recentemente, não me recordo quem foi, uma pessoa dizer que tem mais amigos descrentes do que crente. Isso é positivo ou negativo? Depende. Se essa pessoa ela é uma missionária, um missionário, é uma pessoa que tem visão de ganhar pessoas para Cristo, é positivo. Antigamente, as gerações de crentes para trás dizia que nós não teríamos que ter comunhão nenhuma com o incrédulo, né? Não é bem isso que o texto lá está dizendo, né? A comunhão ali, ela não pode haver seguido de influência. Ou seja, se eu tiver 50 mil que não é crente, glória a Deus por isso. Por quê? Porque se eu tiver uma visão missionária de influenciar aquelas vidas, de fazer com que a minha vida se torne padrão delas, para que ela olhar para mim e dizer assim, poxa vida, eu quero ser igual ao TV. Aí, show de bola. Positivo. Positivo. Agora, se os meus amigos, eles são melhores do que os crentes, eu gosto deles, tudo que eles fazem é perfeito, tudo que eles fazem é bom, se os crentes fossem igual a eles, aí o problema. Aí está aí o problema. Por quê? Porque você não está cuidando do próximo. Você não está sendo igreja. Você está olhando para fora. Você está com a lupa da incredulidade, lupa da desunião, uma lupa não é do reino, é uma lupa do mundo. E aí a lupa do mundo leva o homem à condenação. Então é preciso que o crente tenha muitos amigos, crente e descrente, porém sempre para influenciar para o que a Bíblia diz. Tem que ser nesse sentido, já. Eu acredito. Glória a Deus. Provérbios 18:1 vai dizer que aquele que se isola busca um interesse egoísta e se rebela contra a sabedoria, né? Se coloca contra a sabedoria. Então, Deus não nos chamou para nós vivermos isolados, né? E como o pastor Altevi falou, se o nosso ciclo de amizade é mais descrente do que crente, nós temos que ter cuidado com a questão do isolamento dentro da questão comunitária, né? Tem pessoas que dizem, meus amigos é mais descrente. Mas será que ela está influenciando esses amigos? Será que ela não fala isso porque se isolou do convívio e da convivência comunitária que a igreja proporciona? Porque é um perigo, né? Se pessoas que comungam da mesma fé não se entendem e passa a se isolar, ela está buscando um interesse egoísta. Muitas vezes a gente vê isso, né? A gente está com plantação de pequeno grupo e a gente tem que ter cuidado com aquele irmão que acha que sabe demais, né? E que já acha que atingiu ali a sabedoria máxima, não quer participar de um pequeno grupo porque se acha muito esperto, muito sábio, acha que ninguém vai acrescentar mais nada na vida dele. Mas nós não fomos chamados só para a questão de nos edificarmos a nós mesmos, mas nós também usar os nossos dons e talentos para edificar. Paulo vai dizer para os crentes, olha, vocês têm tempo de igreja para que vocês eram para estar ensinando, não tendo que rever de novo os princípios básicos da fé, né? Então, se existe isso, o isolamento, porque alguma coisa
tem acontecido no convívio, tem que ter cuidado, porque às vezes é pessoas não ensináveis, né, pessoas que acham que ninguém pode acrescentar mais nada na vida dela, né, então temos que ter cuidado. Quando nós enveredamos para o isolamento, nós estamos se opondo à sabedoria. Nós estamos se opondo à sabedoria. Por isso que a gente foi criado para viver em comunidade, para que uns edifiquem uns aos outros, para que uns estejam levantando uns aos outros, né? A palavra de Deus vai dizer assim, se alguém tiver a andar um com o outro, um cai, o outro levanta. Então, quando a gente se isola, a gente se opõe à sabedoria e a gente deixa de crescer. Glória a Deus. Um abraço aqui no finalzinho para nossa irmã Kailane Cristine, conectada com a gente. O irmão Verinaldo Souza, ele disse que o Cícero manda um abraço pro Pastor TV. Lá de Palestina. Isso. Eita, eu amo demais povo. É uma bênção. Glória a mulher Deus. de Deus. A irmã Denilda, ela cita aqui o provérbio 13, 20. Ela diz, quem anda com os sábios será sábio, mas quem é companheiro dos tolos sofre aflição. Provérbio 13, 20, né? Uhum. Chegamos ao final do nosso programa. Um assunto maravilhoso. Já estamos quase 1h20, né? Programa bom. Glória a Deus. Um abraço para você que ficou até agora conectado com a gente. Um bom público que ficou do começo até o fim. Com certeza foi edificado por esse programa, foi edificado por esse assunto, né? Os relacionamentos da vida cristã, né? Um assunto abençoado. Quero agradecer demais mesmo o Pastor TV por ter essa disponibilidade, ter vindo de Fortaleza para fazer esse programa com a gente. A gente é grato, né, Pastor Jonas, pela sua vinda aqui até o nosso programa. Sabemos do quanto foi proveitoso, né? Do quanto contribuiu para o nosso programa, né, Pastor Jonas? É verdade. Amém, meu irmão. Quero também agradecer, parabenizar mais uma vez a iniciativa. O Diácono Gil está aqui no estúdio do programa, muito bonito, as instalações. Ore a Deus por este homem que tem um ministério de mídia, né? Tem transmitido a palavra, o conhecimento, a luz da Bíblia, junto com o nosso querido pastor Jonas. Quero agradecer a presença de todos também, destacar aqueles que citaram aí nosso nome, né? O irmão Cícero lá da Palestina, que Deus abençoe também, os demais, missionária Tânia, os irmãos todos que participaram, que Deus abençoe, Calhane, em nome de Jesus, parabéns pela iniciativa, pelo programa, um tema sensacional, que o irmão continue edificando vidas através desse instrumento que Deus colocou na sua mão. Glória a Deus. No finalzinho aqui, o irmão Alex manda um abraço para vocês, irmão Alex Nascimento, líder de jovem aqui da IAP Croatá. Um abraço, meu irmão. Então, meus queridos, só nos resta agradecer por mais um programa, né, Pastor Jonas, concluído. Obrigado pela sua presença também, meu pastor. Deus abençoe a sua vida. Na próxima quinta estamos aqui de novo, né? Próxima quinta, eu e o pastor Jonas. Só para dizer para vocês, né, que eu estou vendo aqui no vídeo e estou achando legal. Não foi combinada a cor da blusa, viu? Sim, tá bem parecido, né? No vídeo aqui, tudo de rosa, eu e ele na bancada aqui. Interessante. Eu gosto de rosa. Glória a Deus. Vamos orar, né? Agradecer a Deus por mais um programa concluído, mais um assunto que eu creio que edificou vidas, né? Agradecer também ao nosso querido irmão Tiago, que você não está vendo ele, mas ele está aqui nos dando suporte através da câmera aqui. Menino abençoado. No nome de Jesus. Vamos orar, Pastor TV, e agradecer a Deus. Senhor, né? Nosso Deus e Pai, estamos aqui encerrando Glória, mais um programa, O que a Bíblia diz. É com muita alegria, Senhor, que recepcionamos a todos aqueles que participaram, que buscaram a compreensão, que fizeram o estudo conosco. Meu Senhor, verdadeiramente sentimos o Teu cuidado, o Teu amor, a Tua bondade. Que mais temas, ó Senhor, Muito edificantes, sejam trazidos para esta casa, para esse programa. Abençoa, Senhor, o nosso querido diácono Gildo, que está na direção geral, Senhor, deste programa que a Bíblia diz, juntamente com o colaborador, o pastor Jonas. Aleluia. Meu Senhor Jesus, abençoa as famílias, todos estejam em Tuas mãos. E por fim, nós queremos orar, Senhor, pela igreja. Senhor, se porventura tiver pessoas nos assistindo, que estão passando por problemas relacionais dentro da igreja, não estão conseguindo congregar, tem perdido, ó Senhor, a esperança. Senhor, toca nessas vidas, transforma o coração,
faz com que venham Com reconhecer coração o ensinado. senhorio de Cristo, porque mais coisas ruins fizemos e o Senhor Jesus perdoou Glória ali a na Deus. cruz do Calvário. Não merecemos, mas o Senhor nos amou e nos amou primeiro. Em nome de Jesus, ó Pai, te pedimos a tua bênção para todos aqueles que estão nos assistindo aqui na nossa Convenção Ceará, nas outras convenções, no Brasil e no mundo. Em nome de Jesus, que a tua graça seja com todos. Amém. Obrigado pela sua companhia, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Mas antes, vamos nos despedir com a bênção apostólica? Vamos. A graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com o povo sempre. Amém. Glória a Deus. Obrigado a você que ficou conectado. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Obrigado pela sua companhia. Fiquem todos na paz do Senhor e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.